Então, muitos problemas, tá? Muitos problemas de física, você vai ter que fazer operações com vetores. Operações com vetores são o seguinte: você vai somar ou subtrair os vetores, né? Então, se você tem um vetor aqui, ó, tá? Um vetor A, e você quer somar esse vetor aqui, você vai pegar dois vetores. Você tem, vamos fazer o seguinte: vamos pegar mais um vetor B aqui. E como é que você soma vetor A com vetor B? Você vai pegar a ponta de um e colocar no fim do outro, né? Você vai pegar esse cara aqui, mantém o jeito que está aqui do cara, né? Então você não pode alterar. Com isso você vai ter um vetor soma, que é da pontinha do fim do primeiro na pontinha do segundo. Então você tem um vetor A mais B, ok? Se você tiver, por exemplo, a seguinte situação: A mais B, só que o vetor B é assim, então você vai ter o seguinte. Então, na verdade, esse aqui é o contrário do que tinha antes, né? Então a gente pode dizer que isso aqui é menos B, né? Então você vai ter isso aqui. Então, se você está somando A com menos B, com o inverso, é a mesma coisa que você está fazendo uma subtração de vetor, né? Então, o resultado vai depender de quem for maior. Se esse cara aqui for maior, então você tem esse vetor aqui, ó, A menos B. Se o outro cara for maior, você vai ter o contrário, vai ter a seta para cá. Então A menos B vai estar aqui, tá? Isso não faz muito sentido agora, mas é uma boa coisa para você aprender, tá? Só que para a gente fazer essas coisas aqui, a gente precisa ter uma referência, né? Para medir, porque para você ter a direção dele, você precisa ter um ângulo, né? Então, se o vetor A está aqui, ó, você representa ele num plano cartesiano, tá? Plano A. Então, esse vetor, ele tem um ângulo θ aqui. O vetor B, que a gente estava usando aqui, ele tem um ângulo φ, tá? O ângulo φ. Então, esse é o vetor B. Esse cara tem uma componente AY e tem uma componente AX. Se ele fosse o contrário, ele teria uma componente para o outro lado aqui, ó, negativo, né? Eles estão pegando tudo positivo. Então esse aqui tem uma BX e uma BY, certo? Só uma curiosidade para vocês: como é que funciona esses vídeos aqui, ó? Aqui, ó, tô fazendo upload aqui, ó. Então aqui, ó, tá carregando, demora pra cacete esse negócio, né? Então eu tô checando se os vídeos aqui estão indo, tá? Então tô no segundo vídeo da aula de cinética. Então, na verdade, essa soma aqui, que quando você faz, né? Na verdade, você está somando as componentes. Quando você faz A mais B, você está somando, né? Tá fazendo uma soma de AY com BY e AX com BX. Então, dependendo do sinal deles, você vai ter uma soma ou uma subtração. E nós temos que a gente pode calcular o AY com uma componente, a projeção vertical desse cara, né? A gente pode calcular como A, né, seno de θ, e o AX igual a cosseno de θ, tá? Isso aqui é bem trivial para vocês, mas eu não quero deixar passar que algumas pessoas não sabem também, né? Então, é bom. A mesma coisa pro BY. Se quiser, você pode pular esse vídeo aqui, que vai ser só isso aqui nesse vídeo. Bφ, né? Φ, que é o ângulo, e BX, B cosseno de φ. Você pode ter vetores assim, ó. Então você tem aqui o A tendo um AY e um AX. E você tem aqui, tá? Um BY e um BX, tá?
Então o resultante dessa soma aqui vai ser a resultante da interação entre as componentes verticais separadamente e com as horizontais separadamente. Beleza? Tá? Para você calcular o módulo de uma soma vetorial, você pode usar a lei dos cossenos. Então, se você tem um vetor A e você quer somar com o vetor B, você vai ter um vetor C. Então, como você vai fazer isso, né? Você tem que saber qual que é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, né? Então, veja o seguinte: você pode pegar, se você sabe o ângulo alfa entre eles, você faz que a intensidade, o módulo ao quadrado do vetor A é igual ao módulo ao quadrado do vetor B mais o módulo ao quadrado do vetor A. Isso que vocês estão vendo duas vezes, isso vezes isso vezes cosseno do alfa. Uma coisa, pessoal, por favor, os caras lá no ITA são chatos na hora de corrigir. Por favor, quando você apresentar um vetor, põe a porra da setinha no vetor, entendeu? Que tem cara que corta ponto, você perde ponto aqui se você não colocar a setinha, entendeu? Porque senão você vai fazer uma operação matemática que não existe, tá bom? Então não esqueça desse detalhe, tá? Coloque as setinhas em cima ou qualquer outra coisa que simbolize que isso é um vetor, tá bom? Bom, é isso. No mais eu vou passando com exercício qualquer coisa que precisar mais, tá? Mas só mais uma revisão rápida.